É só dar uma olhada ao redor. Num restaurante, numa sala de espera, às vezes até dentro da nossa própria casa. A cena é cada vez mais comum, né? Crianças e até bebês com os olhos vidrados numa tela. A tecnologia hoje faz parte da infância. A grande questão é: que tipo de infância a gente está construindo com isso? Bom, é nesse assunto que a gente vai mergulhar agora. Essa citação da Ana Paula Pires Pereira descreve uma cena que, nossa, todo mundo conhece. Famílias que estão juntas fisicamente, mas cada um no seu mundo na sua tela. É um paradoxo bem maluco da nossa época. Nunca estivemos tão conectados digitalmente e, ao mesmo tempo, talvez tão distantes uns dos outros. E é importante dizer que toda essa nossa conversa, toda essa análise é baseada justamente no artigo dela, O Excesso de Tecnologia na Infância, Implicações na Aprendizagem. É um trabalho super importante que investiga a fundo o real impacto dessa nova realidade no desenvolvimento das crianças. Ok, para a gente começar, vamos dar um passo para trás. Pode parecer estranho, mas para entender o efeito da tecnologia nas crianças de hoje, a gente precisa primeiro entender de onde veio a própria ideia de infância. Porque, acredite, ela nem sempre existiu do jeito que a gente conhece. Pois é, o historiador Felipe Ares mostrou isso muito bem. Esse conceito de que a infância é um período único, que precisa de proteção e cuidados especiais, isso é uma construção social e uma construção bem recente na história da humanidade. E essa linha do tempo aqui mostra essa jornada de um jeito fascinante. Pensa só. Na Idade Média, as crianças eram basicamente vistas como pequenos adultos. Assim que podiam, já entravam no mundo do trabalho, na vida social. Foi só lá pelo século XVII que começou a surgir um sentimento de infância, uma valorização dessa fase. E o grande marco veio no século XIX com a escola, que aí sim separou de vez o mundo infantil do mundo adulto e criou a noção de infância que a gente tem hoje. Beleza. Agora que a gente já entendeu de onde veio o conceito de infância, vamos ver o básico do básico. Como é que acontece o aprendizado nessa fase? Quais são os pilares do desenvolvimento de uma criança antes mesmo da gente colocar um celular na mão dela? A palavra-chave aqui é esta: o lúdico, o brincar. Brincar não é só passatempo, não é só diversão. As pesquisas mostram que essa é a atividade central. É o motor que move todo o desenvolvimento cognitivo, social, motor. É brincando que a criança experimenta o mundo, que ela testa ideias, que ela aprende a conviver. Agora, o interessante desse modelo do Norman é que ele mostra como o aprendizado é um processo ativo. Não é só receber informação passivamente. É um ciclo. Primeiro tem o acréscimo, quando a gente aprende algo novo. Depois vem a reestruturação, que é quando a gente organiza tudo que já sabia para encaixar essa peça nova. E por último, a sintonização, que é o ajuste fino que aprimora todo esse conhecimento. E isso nos leva direto ao Vygotsky. Essa frase dele reforça uma verdade essencial. A gente se constrói na interação com os outros. O desenvolvimento da nossa mente não acontece isolado. Ele é moldado pelas nossas relações sociais, pela conversa, pela troca com as pessoas e com o mundo. Muito bem, então a gente tem a história da infância de um lado e os pilares da aprendizagem do outro. E agora, entra em cena um elemento que chega para bagunçar o jogo: a tecnologia digital. Como é que essa força tão poderosa se encaixa, ou melhor, colide, com tudo isso que a gente viu? Essa analogia é simplesmente perfeita. A tecnologia em si não é boa nem má. É como a faca, uma ferramenta. O resultado depende totalmente de como, quando e para que ela é usada. Ela pode construir coisas incríveis, mas também pode machucar. A palavra-chave aqui é mediação. E essa comparação aqui ilustra de forma brilhante a troca que muitas vezes acontece. De um lado, a brincadeira tradicional, que exige participação ativa, interação social, criatividade e movimento. Do outro, o entretenimento digital, que muitas vezes leva a um consumo passivo, ao isolamento, a um conteúdo já pronto e, claro, ao sedentarismo. O alerta é sobre o que a gente perde quando um substitui o outro de forma excessiva. Então, quais são as consequências reais quando essa balança pende demais para o lado digital, sem um acompanhamento, sem mediação? A pesquisa aponta uma série de riscos bem sérios que a gente precisa prestar muita atenção. E os sinais de alerta aparecem no comportamento do dia a dia. A gente está falando de ansiedade, de agressividade, uma dificuldade muito clara de manter a concentração. Mas vai além. Crianças que se isolam, que perdem o interesse pela escola, por outras atividades, e em casos mais graves, que começam a ter dificuldade de separar o que é real do que é virtual. E aqui a gente chega num ponto talvez mais alarmante. Não se trata só de um mau hábito.
Já existem pesquisas que traçam paralelos muito preocupantes entre a dependência de telas e a dependência química. A superexposição pode afetar a neuroquímica do cérebro, mexendo com o sistema de recompensa ligado à dopamina e impactando o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo nosso controle de impulsos. E este quadro resume muito bem como os riscos se espalham por todas as áreas da vida da criança. Não é um problema que afeta só o indivíduo, com queda no rendimento escolar ou questões de saúde. Ele impacta a família com a fragilidade dos laços afetivos. E, claro, expõe a criança a perigos do próprio mundo digital, como o cyberbullying ou acesso a conteúdo impróprio. É um problema sistêmico. Diante de tudo isso, a questão que fica não é sobre demonizar a tecnologia, de jeito nenhum, mas sim sobre como encontrar equilíbrio. Como é que a gente pode aproveitar tudo de bom que o mundo digital oferece sem abrir mão daquilo que é essencial para o desenvolvimento de uma criança? O brincar, a interação cara a cara, a conexão com o mundo real. Encontrar essa resposta, talvez, seja o grande desafio da nossa geração.